colocando o cidadão de hoje atento aí, espera, em pé de igualdade com a tenência de faz tantos séculos, lhe damos um resumo da espantosa história. Creonte, rei de Tebas, vinga-se de Polinices, sobrinho e inimigo. Antígona, irmã de Polinices, enfrenta o rei, é condenada à morte. Hemo, filho do rei, rompe com o pai. E assim a história avança em luta fratricida, ódio mortal, violência coletiva. Tudo pago por fim, naturalmente, com a escravidão do povo na derrota final. Sabemos bem que ninguém aprendeu muito com essa história de Sófocles. Cansativamente elas repetiu nos mais de 2.400 anos que passaram. Ânsia de Brutus, Cruz de Cristo, Heil Hitler, Lumumba esquartejado, Che nas montanhas. Há sempre duas faces da mesma moeda. Cara, um herói, coroa, um tirano. Algo mudou, bem sei? A ambição mudou de traje, a guerra de veículo, o poder de método. O mundo girou muito, o homem mudou pouco. Mas repetir uma história é a nossa profissão, é a nossa forma de luta. Assim vamos contar de novo e de maneira bem clara. E eis nossa razão. Ainda não acreditamos que no final o bem sempre triunfa. Mas começamos a crer, emocionados, que no fim o mal nem sempre vence. O mais difícil da luta é escolher o lado em que lutar. Quando eu pensei em fazer essa peça, Antígona, que já era um texto que eu amava há muitos anos, na verdade, eu queria fazer uma peça de resistência, não resistência política no termo, por mais que seja alucinadamente política essa peça também, se bem que na época o que eu li, o que eu estudei muito, sempre se coloca como se as tragédias elas faziam parte da política, mas não eram discursos políticos em si, né? O que torna mais interessante. Então, eu queria fazer uma peça que eu pudesse fazer a qualquer momento, em qualquer lugar, e sozinha. E conversando com a Fernanda Torres, que tem a Casa dos Budas Ditosos, e que ela faz há anos, e a Fernandona também há anos, a peça dela, o Júlio Adrião, com a Descoberta das Américas, né? Eu tinha muita vontade de ter um lugar assim, que eu pudesse, de repente, fazer numa praça, ou como eu costumo brincar com a Carmen Mello, que é a produtora, e com a Amir Haddad, que é o diretor e dramaturgo também, que a gente pudesse fazer por aí, pelas catacumbas da vida. E aí, conversando com a Fernanda Torres, ela disse, mas qual é o texto que te apaixona? Eu falei, Antígona. Só que Antígona tem, sei lá, mais de 15 personagens, seria meio impraticável. E aí ela me empurrou, falou, não, mas tenta, vai. E aí eu meio tomei coragem, assim, provocada por ela, uma provocação maravilhosa. E aí eu falei, bom, então vou tentar. Aí vi os direitos e chamei o Amir Haddad, porque achei que, na minha cabeça, o Amir era a pessoa que poderia desconstruir tudo isso e virar tudo de cabeça para baixo, inclusive a mim. E a gente fazia. E ele me fez a pergunta-chave, por que você quer montar esse texto? E eu falei, porque eu gosto. Uma resposta ingênua, inocente, prosaica, e a mais simples que eu podia dar. Ele não se satisfez, falou, não, mas isso não é resposta, você tem que ter um motivo. Eu falei, mas eu não tenho ainda. Bom, o Brasil tinha a presidente, tinha tudo estava numa paz, pelo menos aparente, então não tinha
ainda essa força do movimento feminista. Isso foi em 2015. As coisas aconteceram numa velocidade estonteante. Então, as semelhanças do texto com o que a gente está vivendo hoje, elas foram explodindo ao longo do processo de ensaio da gente, o que não me dá nenhuma alegria, não me faz, eu não tenho nenhum regozijo em relação a isso. Ai, olha, então que legal, escolhi bem, eu lamento, mas o fato é que, sim, nós então aqui do Rio de Janeiro estamos vivendo um momento Tebas total, com os nossos governantes, com a cidade sofrendo, a população sofrendo, e eu espero que a gente não termine como Tebas, que desapareceu. Realmente a tragédia, ela atravessou os séculos e continua falando de nós com uma propriedade impressionante e também muitas vezes lamentável, porque mostra para a gente de maneira muito concreta, na fala que é muito direta, muito reta, né? E nas ações que nós continuamos a mesma matéria, né? E que a gente caminhou muito pouco. E que quanto mais a gente caminha, às vezes a gente anda para trás também. E o que eu acho incrível na tragédia é que ela não trata de problemas pequenos da nossa humanidade, né? Ela trata de dilemas quase incontornáveis, né? A dificuldade que nós temos com o outro, de ouvir o outro, entender o outro, aceitar, tolerância, os dilemas mais profundos que a gente tem, dilemas inexplicáveis também, né? Então, eu acho que o texto ele se coloca de uma maneira que eu acho que não é nada arrogante, não é uma visão, vejam, a tragédia tem toda a razão. Eu acho que o público, quando ouve a palavra trágica, o comportamento dos heróis trágicos, que erram muito, né? São heróis responsáveis e que erram e assumem seus erros, e que eu acho isso mais lindo na tragédia. A plateia, não é preciso muita força, é preciso não atrapalhar o que já está posto. Eu considero assim, porque a plateia, ela rapidamente se identifica, rapidamente compreende que esse autor que escreveu isso há 2.500 anos atrás, ele está falando ainda da gente, de tudo que acontece com a gente, de tudo que a gente sente. Então, acho isso tem uma força tremenda, né? E isso já se impõe por si só. O ponto de partida é a conversa. É uma ligação horizontal, como gosta muito de dizer o Amir, né? Uma relação horizontal com a plateia. Eu adoro todos os tipos de espetáculo, eu me divirto em qualquer teatro, em qualquer peça, desde que ela seja boa, óbvio, que ela tenha algo dentro dela, não importa o que. Então, eu acho que o teatro ele tem um lugar único que representa alguém ou algumas pessoas que contam uma história de corpo presente para pessoas que estão aqui também, que saíram de suas casas. Então, isso já resulta num importante encontro combinado. A tal hora eu estarei lá para contar uma história. Se alguém vier, essa história será contada. Então, eu já acho isso muito grande. Eu acho que no teatro também é um lugar de contação de histórias e de provocação, de reflexão, que é único, é só dele, né? A gente não tem truque, tem mistério. O mistério da história, o mistério que acontece a cada noite, porque é tão diferente a cada noite. Então, isso tudo tem mistério, mas não tem, pelo menos nesse aqui, não tem o truque.
E então isso é muito interessante. E eu acho que resistir fazendo teatro, a Eva Vilma, ela veio aqui há 2 semanas atrás. E eu sabia que ela sabia algumas partes da peça. Ela fez Antígona em 1968. Olha em que momento ela fez essa peça. Também num momento, né? Espero que a gente não esteja voltando para esse momento. Ela veio e aí eu fiquei muito lisonjeada com a presença dela, como não poderia ficar, né? Deixar de ficar e aí fiz uma provocação amorosa e totalmente de fã. Perguntei se ela sabia, se ela poderia dizer alguma coisa da peça, se ela lembrava. Bom, ela disse um texto inteiro de uma página e mais de uma página, que era o prólogo que tinha sido escrito pelo Milor Fernandes para a montagem da qual ela participou, com Leonardo Vilar. Ela era Antígona e ninguém menos que o Leonardo Vilar Creonte. E ela disse de cor, que é do coração, né? Eu acho tão bonito isso do francês, saber par cœur, né? Que é saber do coração. Então, realmente, para mim, ali foi a definitiva prova de alguém que sabia do coração. Porque eu não sei as peças que eu fiz mais, não sei nada. Então, eu fiquei extasiada de ver que ela... Eu brinquei e falei, você poderia falar, Vivinha, uma frase, alguma coisa? E ela, aqui, agora, já brincando, porque ela sabia que sabia, né? E aí ela se endireitou assim na cadeira e falou. Foi aplaudida de pé, foi uma noite inesquecível. Eu perdi completamente o rebolado, porque eu não sabia como fazer a peça depois daquilo que ela tinha oferecido a nós todos naquela noite. E uma parte desse prólogo que ela disse fala uma coisa muito linda, que é assim: a nossa forma de luta é contar repetidamente as histórias que sabemos e as histórias que nos tocam. Essa é a nossa maneira de lutar, contar, repetir, contar, repetir. E no fim do prólogo ela diz uma coisa linda, que é: a luta existe e o mais difícil da luta é saber de que lado lutar. Então, eu acho que isso é teatro puro. Não digo que é o melhor teatro, não é um julgamento de valor. Eu sou contra isso. Isso é melhor, isso é pior. Eu acho que a vida tem que ter todos os sabores, todos os discursos, todos os desejos, todos os artistas, todos os ouvintes das mais variadas origens e pensamentos possíveis, né? Mas eu acho que isso resume muito bem a gente escolher de que lado a gente vai lutar e que a gente não precisa matar o inimigo, como Creonte fez. A gente pode deixar ele vivo e conversar com ele. Aquela juíza lá americana, Ruth, não sei o que, RBG, uma juíza de 90 anos que virou caneca, virou boneco, virou chaveiro, eu não sei. E eu vi o documentário dela e eu achei mais interessante ela dizendo assim: a divergência é a coisa mais saudável que o ser humano pode praticar. Esse é o verdadeiro toque de gênio do ser humano, ser divergente e aceitar a divergência do outro. Então, acho que o teatro possibilita muito isso também, como cinema, como tudo. Mas, como a gente está falando de teatro, né, eu acho que é um lugar fundamental do palco, essa chance, essa provocação da divergência saudável, que admite o outro o tempo todo.